noite, galera. Pelo menos tô gravando isso à noite. Tinha que estar descansando mais uma vez para trabalhar. Mas dessa vez não teve download não. Foi só questão de eu aqui com meus pensamentos. E eu fiz uma última postagem. Quem tava lá no Facebook viu. De um sonho que eu tive, né? Então tentei transformar numa imagem para passar a informação da melhor forma. E engraçado que no outro vídeo parou, né? A gravação deu quase 30 minutos de vídeo e o celular parou de gravar. Eu tô tentando ficar um pouco ligado aí pra ver se ele não vai dar essa Beyblade de novo, porque ainda tem isso, né? As dificuldades. E voltando em relação ao sonho, foi bem atípico, porque eu sou já tipo, acostumado com isso. Tem vários sonhos, vários insights, várias revelações. Só que esse foi bem impactante, assim, de mensagens pra mim. Queria ter gravado bem na hora, né, que eu tive, porque tava aquela coisa mais recente e vívida. Mas o que eu vou tentar resgatar aqui, espero que possa tocar em cada um da mesma maneira que me tocou. Então era bem aquela sala ali que dá pra ver na imagem, aquela coisa do Matrix, né? Aquele momento que o Morfeu encontra o Neo pra apresentar ele a Matrix. Então tudo branco assim. Aí tinha aquela TV antiga, né? Que eu não sei de que ano é, deve ser anos 70, anos 80, aquela TV antiga. Tinha a poltrona, né, do pai, que era como se fosse meio anão, assim. Ele não era anão, mas ele era de baixa estatura. E tinha uma coisa meio tribal, assim. E você olhava pro rosto dele, a boca, tipo, não era a boca, ela vinha contornando aqui o maxilar. Então você olhando para ele, ele tinha um rosto normal de humano. Só que quando você olhava de baixo, né, que no sonho eu estava muito ligado a esse bebê que estava na sala com ele, que no caso estava jogando videogame nessa criança, eu só conseguia enxergar ele assim de baixo, né? Então eu conseguia ver a boca só aqui, porque eu estava na parte de baixo. Se você olha ele de frente assim, você não vê que ele é híbrido, né? Humano com cachorro. E aí, qual era do sonho? Esse neném, ele ficava entretido no jogo, querendo vencer de qualquer maneira, porque ele tinha um raciocínio muito rápido, e aí ele ficava apertando o controle descontroladamente. Tipo, vou vencer desesperado, e ele nunca vencia. E cada frustração que ele ia tendo, ia nascendo um Minion, né? Que nem naquele filme Divertidamente, né? Que vai brotando aqueles sentimentos que têm vida própria, iam brotando os Minionzinhos, tipo como se fossem uns pingos assim, né? Tipo brancos, assim, uns fantasminhas com a cara triste. Então aquilo ali gerando da frustração a tristeza, né? E hoje a gente vê o mundo doente do jeito que tá. Que é todo mundo querendo vencer a qualquer custo e tal. E às vezes se atropelando. Então matando essa criança interior que tem por um jogo que já tá fadado ao fracasso. Que é esse jogo aí que a gente vê que não é de hoje, né? Olha quanta coisa que a humanidade já passou, que a gente viu e o quanto que ela evoluiu. Eu acho que ela era mais evoluída antigamente, né? Tanto que a gente tem pirâmide no planeta e hoje a gente não constrói. Tanto que antigamente, vai saber, se não tinha telepatia com os animais e tal, hoje a gente vê que está totalmente desconectado. O bicho, se ele não se virar, ninguém protege o bicho, não tem mais harmonia. A natureza, a gente vai ali no hortifruti e tal, a gente não tem orgânico. É orgânico? Você se garante de comer ali e tal, depois fazer um exame vai estar legal? Você vai estar, tipo, da terra? Que nem aqui, eu fico indicando plena forma orgânica, come da terra. Pô, se tu não comeu orgânico, será que tá comendo terra mesmo? Ou tá comendo agrotóxico, tá comendo plástico, microplástico? São essas coisas, né? Então, voltando pro sonho, esse neném, né, doido para ganhar o jogo, e o pai sentado na poltrona e uma mesa, né, entre ele e o neném. Aí o neném se frustra, né, com aquelas emoções todas e tal, ele cai em si. Tipo, porra, eu tenho um pai que é fiel como um cão, né, leal, cheio de amor, amoroso, e eu tô aqui pegando toda a minha energia, depositando tudo a qualquer custo por um jogo que eu nem sei qual é o final, e eu ganho o que com isso? Frustração, tristeza. Então esse neném ele joga o controle, e aí quando o pai vê a atitude, ele joga a mesa para cima. Aí antes de passar dessa parte que eu interpretei da mesa, é que essa mesa ela já está posta, né? Acho que ninguém vem para cá sem propósito, sem vocação, sem alma. Ninguém vem para cá acéfalo, se vem me desculpa. Eu não conhecia ainda ninguém acéfalo, até quando eu fui no CAPES e tal, que o pessoal acha que lá todo mundo está fadado ao fracasso. Tinha muita gente lá que buscava filosofia, era poeta, tinha muita gente com potencial que justamente essa Matrix não abraça,
E aí a pessoa recorre ali por, não sei, né? Não sei, aí é problema da pessoa, mas cada um tem sua força, como eu já passei por lá e tive a minha força, estou aqui hoje. Então, assim como eu conheço várias pessoas hoje que são empresárias e estão lá diariamente se escondendo lá, fazendo sei lá o que lá, mas, entendeu? A vida continua. E aí, moral da história, esse neném jogou o controle fora, essa mesa que estava posta, né, que eu enxergo como a fonte, né, o pai é essa fonte amorosa, essa fonte fiel, leal, honesta, e aí quando você é honesto, logo você está em ressonância com ela. Então, como eu peguei o controle, né, que no caso eu era o neném do sonho, eu via ele em terceira pessoa, mas eu sentia minha conexão com ele, poderia ser minha criança interior, né? Quem entende aí de Carl Jung, individuação tá mais aprofundado, vai entender o que eu tô falando. E aí joguei esse controle fora, o pai jogava a mesa para cima, tipo, não precisa mais de mesa porque eu te recebo. E ele me pegava no meu colo e ia mostrar o poder dele. E aí a gente já mudava para outro plano, né? Já saía dessa sala branca do jogo da Matrix, da TV ali, com o videogame, o console e o controle. E a gente ia para uma construção, né? Aí, geralmente construção, quando ela está em andamento, tem aquelas telas de proteção e tal. Então dá para ver bem nítido assim. E aí ele me colocava num lugar que desse para eu enxergar a construção toda e ele ia para lá que nem um malabarista bêbado. Tipo, andando assim no meio da construção. Então algo totalmente perigoso à vida, né? Então, às vezes, como a gente vê a vida aí, vivendo num modo de sobrevivência e tal, e às vezes nem está conectado com a fonte. Fica ali, pode tomar uma bala perdida, pode ser assaltado, N coisas podem acontecer, mas você está colocando toda a tua energia ali com uma fé, não sei no que, ao invés de ser na fonte mesmo, que você sabe que ela não falha. E aí eu ficava enxergando esse pai, né, pô, com aquela coisa de apego, tipo, meu Deus, eu só tenho ele agora, porque eu larguei o jogo. E agora, se ele cair ali, se ele morrer? E aí, nos bastidores, eu tentava enxergar, né, como tinha rede de proteção, os bastidores eram quem? Tipo, os ajudantes deles, né? Eu creio que os guardiões, que trabalham nesse intermédio entre a fonte e a gente. Porque eles não apareciam. Era meio que nem aquela coisa Circo de Soleil. Ele ia se jogando assim, ia cair assim de costas, ia despencar do segundo andar. Alguma coisa pegava ele ali, jogava ele pro alto, e ele ia rolando, subia. Então, tá conseguindo visualizar, né? Bem Circo de Soleil. Então era aquilo ali, ele me mostrando a autoridade que ele tem, que ele já venceu a morte, né? Todo mundo sabe, né? Jesus venceu a morte. Se a gente está com a fonte, a gente está com essa fonte também. Então a gente tem essa mesma autoridade, só que a gente não para pensar sobre. Mas não é para pegar isso e ser tentado lá, que nem Jesus fez, taca aqui, se taca daqui, tenta o teu Deus. Não, não é esse sentido. É o sentido dessa confiança, você fazer o que você tem vocação com a tua alma. E aí, pelo menos foi isso que eu tive no sonho. Saindo disso, vai para outro plano, né? Mas eu creio que esses dois planos, para mim, já disse muita coisa, foi o que me abraçou mesmo. Aí no terceiro plano era a questão da ressonância. Aí eu já parecia com uma menina, parecia que a gente era casal ou grandes amigos assim, e a gente estava passando por, tipo, a Times Square assim. Aí tinha um modelão negão, né? Aquele exemplo de modelo, né? Tipo, pô, aquele top. Então, com aquelas roupas assim meio futuristas, meio cyberpunk, não sei o que. Então a roupa dele era tipo um saião e aqui na lateral meio que ficava aberto. Aí como ele tava numa posição assim, tipo, meio que dava pra ver assim, o corpo dele tatuado e tal. E quando ia chegando na lateral, e a roupa meio que abrindo aqui na parte de baixo. Então você conseguia ver a lateral dele e tipo, meio que começava a aparecer o testículo, digamos assim. Então, tipo, ficava aquela coisa meio que trazendo pra sensualidade. Então a gente vê que muita coisa hoje pega nesse aspecto, né? Que a elite usa. Tipo, bota celebridade assim, bota fulaninha assada, bota fulaninho assim, que vende mais, atrai mais. E a gente fica condicionado nessa ressonância. Só que no sonho eu já estava tão, né, conectado com a fonte tal que isso não ressoava em mim. E aí eu entendi que, tipo, eles estavam mostrando aquilo ali para trazer essa ligação, e aí eu continuei encarando, porque aquilo ali não me influenciava em nada. Eu só olhava e falava, tá, é para isso mesmo aparecer? Tipo, aí ficava olhando, e conforme eu ia olhando, o negócio ia crescendo, ia saindo um outro corpo dali de dentro, tá ligado? E aí eu fiquei, porra, outro corpo? Agora que não é tão recente, eu tô tentando fazer o download aqui, mano, o que que foi? E aí eu, porra,
Tá, será que é só pra dizer que tem um membro ali, tipo, ó, um corpo, né? O negócio é tão assim que tá saindo. Aí eu, porra, acho que é isso. Eles queriam mostrar alguma coisa ali crescendo, um corpo, porque dali, tipo, ó, é um membro poderoso, caramba, é um corpo, né? Nem tipo um membro, entendeu? E aí isso pra jogar no teu subconsciente, que isso é trabalhar, né? N coisas, né? Pra quem não tá trabalhado em si, tá seguindo a Matrix, isso daí vai ressoar de uma coisa que alimenta o quê? Talvez a tua energia sexual, a tua Kundalini, talvez. E aí eu ia andando em direção onde estavam produzindo, porque a produção estava sendo feita aqui embaixo, eles filmavam e já jogavam lá no telão, para quem estava passando ali na Times Square do sonho. E aí quando eu cheguei, como aquilo ali não ressoou comigo, eu fui falar com ele, que ele estava terminando, né, de ser fotografado, filmado. Aí eu, pô, cara, que propaganda foi essa aí? Pô, desnecessário, porque não me atingiu em nada. Porque isso daí não ressoa comigo. Tipo, eu não tô mais seguindo essa linha. Então, pra quê? Você tem produtor, tem isso, tem aquilo, tá investindo dinheiro. E aí toda a galera da equipe dele, assim, com aquela cara de luto, assim, né, de enterro. E a menina que tava comigo, com certeza era do meu clã, também já tava desperta, aquilo ali não ressoou com ela. Então ele ficou tipo, caraca, meu plano foi inválido. Caraca, gastei mó dinheiro, gastei tempo e energia para alimentar uma coisa que não entra. Porque quando você está com essa frequência, com essa vibração, você já tem um campo de proteção. Então essas coisas que vêm do externo não conseguem nem adentrar. Então, tipo, é infrutífero. Mas se você não tiver, vai entrar. Que aí são algumas anotações aqui que eu fiz, né? Fiz uns estudos aqui e foi o que me pegou. E essa parte aí entra na parte de controle